Muito bem, Constantino, vamos falar um pouquinho sobre esse posicionamento do PL hoje, de se firmar inclusive como oposição. Você estava esperando isso? Você acha que, de alguma maneira, isso fortalece aí o presidente da República? Como é que você enxerga? Sem dúvida, né? A fala do Valdemar Costa Neto, dono do PL, foi bem veemente, né, em transferir para Bolsonaro essa liderança, né? A liderança política pertence a Jair Bolsonaro, né? Colocou-se ali como uma oposição construtiva na linha do que o Serrão está dizendo, e a gente tem que acompanhar de perto, né? A gente vai acreditar à medida que o tempo for passando, porque a gente conhece Valdemar Costa Neto de outros carnavais, a gente sabe o que ele fez no verão passado. Então é preciso dar um tempo e acompanhar para ver se de fato ele vai permitir essa autonomia Jair Bolsonaro como líder de uma oposição firme, patriótica e que vai estar ali de olho em falcatruas que são a marca registrada do PT. O PT faz negociata com comparsas. O PT está convidando companheiros para participar de um butim e não aliados para participar de um projeto de nação. Isso o PT não tem e nunca teve. O PT é um país que defende Foro de São Paulo, criou junto com Fidel Castro, elogia Cuba até hoje, elogia Nicarágua até hoje, apoia a Venezuela até hoje. O PT não tem um projeto de nação, ele tem um projeto de poder. Quem está se aproximando está de olho em pegar nacos do Estado para projetos particulares. Então, toda a atenção da oposição, da sociedade e da imprensa vai ser fundamental aqui. O problema, Paulo, é que a velha imprensa morreu, né? É até curioso o Serrão mencionar um certo livro, porque a autora desse livro estava lá, com um discursinho de que essa turma precisava voltar ao poder para salvar a democracia, né? Quer dizer, todos eles aderiram a essa farsa, porque é uma grande farsa. Qualquer um que tenha repetido que precisava de Lula para salvar a democracia brasileira de Bolsonaro é um farsante. Eu falo isso com toda tranquilidade, não é raiva, não é exagero, é um farsante. E no fundo todo mundo sabe, inclusive eles. Quem aderiu a essas cartinhas, quem repetiu essa narrativa, sabe que praticou uma farsa. Ninguém acredita, ninguém, nem eles, nem os tucaninhos, acreditam que precisava de Lula para salvar a democracia brasileira. Então, eles estão de olho em interesses pessoais. Falta nessa turma toda espírito público. Então, nós vamos ter que redobrar a atenção para não permitir que o Brasil vire uma Venezuela. Agora, isso tudo é assumindo a premissa de que a coisa vai correr seu curso e ano que vem essa turma vai, de fato, assumir o poder. Antes disso, tem o relatório das Forças Armadas, o STF e o TSE dobrando a aposta de censura porque não consegue responder ao ET de Varginha, né? Não consegue responder, então precisa calar. Possibilidades legais que o presidente já falou que vai até o último recurso, por exemplo, pode pedir a impugnação da chapa. Vai pedir ao próprio TSE. Com fortes indícios de fraude e com povo na rua. Que é importante, né? É legítimo, democrático e patriótico. Então eles vão tentando asfixiar. Vamos ver quem é que está financiando isso. Aí começa, né, a ameaçar, mandar polícia na casa de empresário. Só que todo mundo sabe que são movimentos orgânicos, voluntários, dispersos. É povo na rua. E esse povo não está gostando desse teatro, dessa farsa. Então vai ter pressão, sim, até o ano que vem para ver o que vai acontecer. Porque tem muita gente que não está gostando de ser o palhaço no circo. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5h26. Piperno, deixa eu pegar esse ponto do Constantino, que ele coloca um pé atrás em relação ao Valdemar da Costa Neto. Dá para a gente diferenciar as duas oposições, tanto a oposição que o Bolsonaro e o bolsonarismo farão, quanto a oposição que o PL fará, se realmente nesses 4 anos o partido vai, de alguma forma, se manter nessa posição que foi anunciada hoje? Bom, primeiro que a gente ouviu um monólogo aí do desespero golpista que dá pena, né? Um monte de frases soltas aí, não sei se estão a posse, isso, aquilo, enfim. Pegando aí o que tem de útil, né? Muito pouco, né? Você dá lá uma peneirada, não sai praticamente nada disso aí, né? Mais um momento, mais um monólogo golpista. Mas em relação ao Valdemar, que é uma figura
muito conhecida e que fez parte de muitos governos, né? Ganhou muito dinheiro, inclusive. O Valdemar, ele é um pragmático. É óbvio que ele não vai, de cara, descartar um capital político do tamanho daquele que tem o presidente Bolsonaro, que recebeu 58 milhões de votos. É bem verdade que fazendo 1000 piruetas, dando, né, benefícios, dinheiro, enfim, cortando preço, impostos, estão fazendo tudo que fosse possível. E, aliás, inclusive, a Caixa Econômica ontem já revogou. Ontem não, dia 31, um dia depois da eleição, mas é que anunciou depois, já revogou uma dessas medidas que era lá o consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro é, evidentemente, a maior liderança da extrema-direita aqui do país. Então, e tem muitos votos, e tem muitos adeptos, tem gente na rua, tem uma base parlamentar grande. Só que Valdemar é experiente o suficiente para saber o seguinte: bom, a gente toma uma posição agora e depois vamos negociar no varejo. Ele já deixa a porta aberta para negociações, para apoios pontuais dos projetos que, na cabeça dele, interessariam ao Brasil. Está aí a porta aberta para daqui a pouco começar a negociar no varejo, como, aliás, vai fazer uma parte também dessa bancada aí de 90 e tantos parlamentares, enfim, 99. É óbvio que vai ter um pedaço que ele intransigentemente de oposição ao Lula. Mas tem um outro pedaço que, digamos, é um pouco mais volúvel, algumas vantagens, algumas negociações. Esses caras daqui a pouco vão entrar no varejo do jogo político, não tem a menor dúvida. Aliás, em relação ao outro partido da base do presidente da República, muito próximo a ele, o PP, né, que era outro partido, supostamente um em carne com o presidente da República. Você sabia, Paulo, que essa temporada que o Lula passou lá no litoral da Bahia foi, como hóspede, foi na casa de um parlamentar do PP? Então, assim, não é tão difícil imaginar que algumas negociações elas já ocorrem nos bastidores envolvendo parlamentares e pessoas ligadas a esses partidos que apoiaram de forma tão ardorosa o presidente Bolsonaro nessa última eleição. E vai ser assim à medida em que, inclusive, a data da posse do próximo governo se aproximar. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5h29 desta terça-feira e nós estamos aqui discutindo sobre o posicionamento do Partido Liberal, partido de Bolsonaro, sob a presidência de Valdemar da Costa Neto, dizendo com todas as letras que estará na oposição. Serrão, vou acrescentar a nossa conversa aqui. Hoje o Valdemar também aproveitou e inaugurou o slogan novo do partido dele, bem alinhado ao que o presidente Jair Bolsonaro defende. Segundo o PL, o novo slogan é liberdade, verdade e fé pelo bem do Brasil, englobando essas bandeiras que o Bolsonaro levou nesta eleição. Bacana, vamos ver até onde isso vai durar. Porque, veja bem, a grande dificuldade da oposição ao governo Lula vai ser você ter que manter a consistência, a seriedade e a moralidade para fazer política, tendo de negociar com um governo que é muito bom de transação. Então, esse não vai ser fácil, né? Vai rolar muito PP. Conhece a sigla PP? Não é partido, né? PP é propina. É como a vagabundagem chama propina. Por acaso, a gente tem um partido que tem esse nome no Brasil, tem essa sigla, o PP. PP que estava aí na base do presidente Bolsonaro, tinha lá o Ciro Nogueira, grande timoneiro, comandando o governo, quase o cara ali do centro do governo Bolsonaro. Como vai ser esse comportamento depois, vai depender muito de cada caso. Lula tem a habilidade suficiente para saber que ele vai negociar caso a caso, vai botar sua turma para negociar caso a caso com esses parlamentares, levando vantagens para eles. E aí eles vão tender aí a dar aquela amolecida nessa que parece ser uma unidade de oposição. A oposição foi grande no número que parece ser agora, mas no mundo real ela pode não ser a oposição que nós queremos, que nós precisamos no Brasil. Então, esse é o grande ponto. Nós temos que estabelecer aí elementos básicos para uma oposição ao governo Lula. Tem que saber o que esse governo pode fazer e o que esse governo não pode fazer. Esse governo, primeiro, vai ter que dizer a que ele vem.
que até o momento nós não tivemos um programa de governo do presidente Lula para discutir abertamente. Mas agora vai ter, porque agora tem a equipe de transição, vai ter a gestão do presidente aí, perdão, vice, né? Geraldo Alckmin, cara, vai estar comandando, né? Diz que ele está comandando. Vamos ver até quando o pessoal do PT vai deixar ele comandar, né? Até que ponto ele não vai ser uma sombra, né? Ao poder real do PT, até que ponto vão deixar ele ser realmente o gerentão do governo com poder de fato, ou se vai ser um gerentão de Araque. Enfim, tem muita coisa para a gente aguardar. Não vamos sofrer nem morrer de véspera. Muito bem. Tivemos também a nomeação hoje, Piperno, de Simone Tebet para esse grupo de desenvolvimento social, né? Ela que foi candidata à presidência da República, recebeu aí quase 5% das intenções de voto, estava sendo cotada para a área da educação. Essa previsão pode se manter com essa nomeação ou ela segue para a área de desenvolvimento social? Ela optou por atuar inicialmente numa área social, isso foi um pedido dela. Agora, veja, a gente está falando de novo, né, numa equipe de transição, isso não é exatamente um ministério. É óbvio que a Simone Tebet, até pela importância que ela acabou tendo nessa campanha do Lula no segundo turno e pelo tamanho dela hoje, veja, Simone Tebet, pouco tempo atrás, era uma senadora, enfim, de projeção bastante limitada. Hoje não, se tornou uma figura nacional. E ela vai sim poder escolher o ministério que ela quiser. Ela hoje, certamente será uma estrela de primeira grandeza nesse próximo ministério do governo Lula. Agora, essa escolha dela é para uma área justamente importante do governo, né? Que no caso do desenvolvimento social é quem cuida, quem é responsável dos programas de transferência de renda, como, por exemplo, o novo Bolsa Família que vem por aí. É uma área para quem tem pretensões políticas maiores, mas para ser governadora, presidente candidata a presidente até. Porque se ela quisesse mesmo a educação, ela teria optado pela educação, né? Mas comparem isso, né, com o método de escolha do governo Bolsonaro, né? Lembrando aqui da análise feita pelo próprio Tarcísio, vencedor na eleição em São Paulo para o governo estadual. Onde estão lideranças formadas pelo Lula? Dentro do PT ou aliados, que eu prefiro chamar de comparsas, porque, como eu já disse, enfim, né? Quem tem o perfil do Lula não tem aliados. Onde estão? Todos foram presos, todos. Né? Depois foram soltos pela justiça brasileira capenga. E Bolsonaro, todos praticamente foram eleitos, todos. Damares Alves, Rogério Marinho, né, estava no governo, Ricardo Salles, Jorge Seife, todos foram eleitos. À exceção de um outro traidor lá que ficou para trás. Então, veja, o presidente Bolsonaro soube criar lideranças. Por quê? Porque ele escolhia com base na confiança, na qualidade técnica e dava autonomia. O que o Lula faz? Ô, Simone Tebet, você me ajudou a ganhar votos. Escolhe aí qual é o naco que você quer levar. É isso. O PT é isso. Eu volto a chamar a atenção do ouvinte e do telespectador para as diferenças gritantes de método. E é óbvio que não pode dar certo. O método do PT leva invariavelmente a escândalos de corrupção, que nós vamos voltar a ver a política na página de polícia, não pelos motivos que a imprensa usava para tentar atacar Bolsonaro. Né? Genocida, responsável pelas mortes do vírus chinês. E na Argentina, não, lá foi culpa do vírus. Né? Tirando essa palhaçada, ficamos 4 anos sem escândalo, sem página policial. Né? O Piperno, com esforço pipérnico, tinha que mencionar aqui o pastor que foi lá e não aconteceu nada. Né? Então, agora, vamos começar a se preparar aqui para o que vem. O que vem é feio. O que vem é feio, porque agora, né, agora não tem mais a justiça para ajudar, né, quem está no governo. Então vamos esperar de 1º de janeiro para frente. Fim do foro privilegiado. Vocês citaram essa questão da eleição. Teve uma outra movimentação também visando as eleições de 2024 para a Prefeitura de São Paulo, que foi Guilherme Boulos, né? Já ocupando um espaço dentro dessa área de transição de 2 áreas importantes para a disputa à Prefeitura de São Paulo, que é a área da habitação e a área das cidades. Ele foi nomeado e chega justamente com um aval político de tentar ser o candidato do PT por aqui, certo ou não? Certo, ele tem essa ambição. Isso foi tratado
no momento da elaboração das chapas, por isso, inclusive, ele se candidatou a deputado federal e não a um cargo executivo. É verdade, goste ou não, ele vai ser candidato ao prefeito e, aliás, é um caminho natural para quem disputou o último segundo turno. Ele esteve no segundo turno da última eleição à Prefeitura de São Paulo, disputando e perdeu para o Bruno Covas. Então é natural que tente de novo. É um político jovem, um político que recebeu agora 1 milhão de votos, né, para deputado federal. Então é claro que vai tentar, esse é o caminho natural dele. O ponto é, o PT vai cumprir esse acordo com Guilherme Boulos? Parece que dessa vez, sim, porque o Fernando Haddad, o interesse dele maior não é voltar à Prefeitura de São Paulo, até porque o PT sabe que se Haddad fosse o candidato a prefeito de São Paulo, teria grande chance hoje. Pelo desempenho que ele teve na eleição ao governo do Estado, um candidato muito natural seria o Haddad. Mas tem esse acordo com o Boulos. Agora, PT sempre foi péssimo em cumprir acordo. Então, vamos aguardar para ver se realmente isso aí vai ser cumprido ou não. Ele tem chance. E sobre o Haddad, cotado para a Fazenda, né? O cara que assume que fez 2 meses só de economia e copiava, colava do Alexandre Schwartzman, vale mencionar o seguinte: hoje eu vi uma tirada realmente brilhante, né? Porra, se eu soubesse que o Fernando Haddad ia virar ministro no lugar do Paulo Guedes, eu votava para ele para o governo de São Paulo, porque aí estragava só São Paulo, não o país todo, né? Nossa, pesada, né? Agora, o Haddad, olha só, hein? A educação, ele hoje fez a primeira reunião do grupo de transição da educação aqui em São Paulo e, de novo, juntou educadores, né? Aquele pessoal da cúpula, a turma que sempre apoiou, Rede Globo e tudo mais, os grupos de interesse, né? Porque a área da educação no Brasil, a gente tem que entender que é a área que movimenta mais grana, grandes negócios, bilionários na área da educação. E a proposta do PT, o papo que rolou hoje nessa reunião, de novo, o discurso retrógrado da educação centralizada, do MEC mandando em tudo. Esse é o modelo que não interessa. Esse ministério aí, se aqui fosse um país sério, essa porcaria desse Ministério da Educação tinha que acabar, ficar pequenininho, porque o papel da educação é da escola, é do município, subsidiariamente do Estado, mas principalmente do município, da escola. Cada escola tinha que ser uma unidade gestora com CPF próprio, o dinheiro vir direto para a própria população usuária dessa escola fiscalizar. E não esse modelo centralizado aí, que só gera corrupção, só gera roubalheira. Isso, então, é uma notícia péssima. O retrocesso, que já não estava bom, pode ficar ainda pior com esse redesenho, a volta dos que não foram ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação nunca deixou de ficar na mão da turma do PT, que entrou lá por concurso, inclusive.